noite, companheiros. É com muita alegria que nós estamos juntos a trabalharmos os ensinamentos da doutrina espírita, doutrina que traz para nós a pureza das mensagens de Jesus. Nós vamos, assim, compreendendo melhor as nossas vidas, vamos assim, né, elevando os nossos pensamentos, vamos abrindo os nossos corações neste momento, vamos recebendo aí aquilo que nós mais necessitamos nessa nossa caminhada evolutiva. Então, vamos elevando os nossos pensamentos, vamos nos aproximando cada vez mais de Jesus, aproximando cada vez mais de nosso Pai de amor e bondade. Eu vou colocar aqui para vocês a apresentação para nos orientar, né, na conversa desta noite. Espero que vocês estejam, né, já vendo a apresentação. E eu já começo perguntando, diante, né, dos momentos que estamos vivendo, estamos tendo bom ânimo? Nós caminhamos de ânimo forte, nós caminhamos de ânimo firme? É sobre isso que nós vamos falar esta noite. Nossa reflexão tem como título Na Fortaleza de Ânimo. Como ter, né, como ter fortaleza de ânimo? Como construir a fortaleza de ânimo? E se nós já temos essa fortaleza, como conservar essa fortaleza de ânimo? E a gente vai começar com uma fala de Jesus, que está lá em João, capítulo 16, no versículo 33. Diz o seguinte: Jesus nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então a gente começa as reflexões desta noite, né, deste momento, a gente começa falando da coragem de Jesus. A gente sabe, né, que Jesus teve uma vida cheia de desafios, momentos difíceis. Ele não teve a compreensão dos homens, foi perseguido, ele foi traído, mas viveu e sempre agiu com firmeza, sempre de bom ânimo, mantendo fidelidade a Deus. E seus ensinamentos, eles são, né, para libertar consciências, para nos mostrar a verdade, para nos mostrar o caminho para Deus. Só que um caminho de serenidade, um caminho de paz. Nós temos muitos momentos, né, de dificuldades. Então, nesses momentos, vamos pensar na coragem de Jesus, vamos pensar no teu exemplo. E assim a gente vai tentando trabalhar os nossos medos, as nossas inseguranças. Vamos buscando Deus. Ele, né, como Jesus buscava. Jesus venceu o mundo com bom ânimo. Então, vamos lembrar de Jesus. Então, a proposta é buscarmos a fortaleza de ânimo, tendo como exemplo o nosso irmão Jesus. E, para conversarmos sobre essa fortaleza, nós vamos estudar o capítulo do livro Fonte Viva, de Emmanuel. Esse capítulo, ele tem como título Varonilmente. Esse é o título do capítulo, Varonilmente. O capítulo, ele traz, né, um conselho de Paulo aos coríntios, que é um conselho, né, um conselho para todos nós em nossa vida diária, né? Então,
qual que é esse conselho, né? Esse conselho de Paulo para nós. Esse conselho está lá na primeira carta aos Coríntios 16, 13. Tá? E Paulo nos diz o seguinte: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Aqui, companheiros, varonilmente significa ser corajoso, sem temor. Então, olha só o conselho de Paulo para nós. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, de forma corajosa, sem temor, sede fortes. Então, esse é o conselho de Paulo. E Emmanuel nos diz o seguinte: vigiai na luta comum. Então, Emmanuel já começa dizendo sobre o trabalho de vigilância no nosso dia a dia. A vigilância, né, que é traduzida aí por examinar, né, por ponderar. A gente vai a cada dia examinando, ponderando, refletindo cada situação que nós vivenciamos. Como diz o Espírito Maria Dolores, né, em questão de vigilância, nós temos a trilogia de Jesus. Jesus nos disse: vigiai, orai e vigiai. Então, em questão de vigilância, nós temos essa trilogia de Jesus. Temos que carregar conosco, né? E ainda nos diz Emmanuel: permanecei firmes na fé. Então, é a necessidade da fé. Mas aqui a gente fala da necessidade da fé raciocinada, que traz o Espiritismo. Então, não é somente crer, é ter compreensão. Né? O que eu creio? Né? É ter certeza. Então, permanecei firmes na fé ante a tempestade. E a gente sabe que a tempestade, ela vem. Né? O desespero nos faz aí achar que estamos como se fosse num navio à deriva, sem rumo. E aí, nesses momentos, onde está a nossa fé? Onde fica? Né? Onde está a nossa fé nesses momentos de tempestade? E ainda nos diz Emmanuel: portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Comportai-vos, né, corajosamente. Coragem para compreender a vida, né? Temos que pensar também, né, essa questão de ter coragem para compreender a vida e a coragem para compreender quem somos. É muito difícil, né? Está aí um grande desafio, essa coragem. Ainda diz Emmanuel: sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Então, a dor ainda, essa dor que ainda é a nossa companheira, né? A dor que é um instrumento de aperfeiçoamento, né, de progresso, a gente aprende isso, né, na doutrina espírita, né? Então, a dor é esse instrumento de aperfeiçoamento, né, de evolução. Procurar ser fortes na dor, guardando o ensinamento, né, os ensinamentos que ela traz. E aí, sem revolta, né, com mais entendimento. Então, Emmanuel, esse ponto, ele já trabalha para nós esse conselho de Paulo, esse conselho que serve para todos nós. Tá? E aí, né, Emmanuel, ele continua e nos diz o seguinte: que para conquistarmos os valores substanciais da redenção, ou seja, né, os valores da transformação moral, da renovação íntima, para conquistarmos esses valores, né, é imprescindível, né, é indispensável, é essencial
conservar a fortaleza de ânimo, de quem confia no Senhor em si mesmo. Então, olha só, né? A confiança no alto e a confiança em si mesmo. Essa confiança nos leva a conservar a fortaleza de ânimo. Tá? E Emmanuel, ele continua, né, nos dizendo o seguinte, que sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. Então, é aproveitar o tempo que nós temos por aqui, né? Buscando esclarecimento espiritual, buscando esclarecimento sobre a vida, não parando, né? Não parando no caminho. E ainda nos diz, Emmanuel, que o Cristo não é aprendiz de repouso falso. Nós estamos em serviço. Estamos em serviço como aprendizes do Evangelho. E aí, como pensar em repouso, né? Se Jesus trabalha o tempo todo por nós, se Jesus trabalha a obra divina, como nós podemos pensar em repouso? E no trabalho, o serviço a ser desenvolvido na obra divina. E continua Emmanuel, né? Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas, então, Jesus não tinha preferência, né, de pessoas. Então serviu, né, mestre serviu, né, que serviu aí até a cruz. Então compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente, agindo corajosamente. Então essa é a mensagem que Emmanuel traz sobre a fortaleza de ânimo. Fortaleza de quem confia no Senhor, né? E de quem confia em si mesmo. Porque isso vai resultar na renovação de nossas ideias, vai resultar na renovação de nossos sentimentos, na nossa renovação íntima. Né? Então, essa é a mensagem que Emmanuel nos traz sobre essa fortaleza de ânimo. Tá? E agora, ainda falando de ânimo, né? Vou trazer um pequeno trecho do diálogo do apóstolo Bartolomeu com Jesus. Esse diálogo está na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, está no capítulo 8, tem como título Bom Ânimo. A gente está estudando, né? A gente está estudando Boa Nova na sexta-feira, está indo para o capítulo 23. Aproveitando, fica aí o convite para vocês acompanharem o grupo de estudo. Estamos indo aí para o capítulo 23. Né? Então, eu resolvi trazer um pequeno trecho, né, desse diálogo de Bartolomeu com Jesus, que está, então, no capítulo 8, título Bom Ânimo. Né? Bartolomeu, ele foi um dos mais dedicados apóstolos de Jesus, né? Só que Bartolomeu, ele era triste. Ele tinha problemas em família, tinha problemas materiais. E quem de nós, né? Quem de nós que não se vê triste em algum momento? Né? Todos nós, né? Temos problemas. Nós temos a incompreensão de irmãos, né? Irmãos de caminhada, nós temos, né? Passamos por momentos de incompreensão. Temos abandono, né? De pessoas queridas. A gente cria algumas expectativas, temos expectativas frustradas, sonhos que não se realizam, né? Sonhos desfeitos. Então, Bartolomeu é cada um de nós. Então, nós somos, né? Então, Bartolomeu. Nós temos aí, né, Bartolomeu em nós. Então, nesse diálogo, nessa conversa com Jesus, Bartolomeu comentou que não sabia explicar o porquê das suas tristezas.
dizia, né, que o evangelho trazia esperanças para o reino de Deus, tendo aí coragem, né, para atravessar as misérias do mundo. Mas sempre trazia amargura, sempre trazia essa tristeza em seu coração. Então, deixa eu colocar aqui para vocês essa conversa, né, com Jesus. Jesus diz o seguinte, né, para Bartolomeu: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então, olha só, né? Jesus fala da luta comum, que é a caminhada nossa, né? A caminhada de cada dia. Só que em alguns momentos nós abusamos da hora, tempo que nos é ofertado para impor a nossa vontade. Só que a nossa vontade, ela na maioria das vezes, ela é imperfeita. A gente acaba, então, impondo essa nossa vontade imperfeita, não buscando a vontade de Deus, não buscando ouvir Deus em nossos corações, não buscando ouvir a verdade. Né? É por isso que, na maioria das vezes, nós caminhamos tristes, meio sem rumo, não conseguindo, né, lidar com as nossas inquietações. Então, é esquecer os nossos caprichos, é esquecer os nossos interesses pessoais e procurar aceitar a vontade de Deus, acessar a vontade de Deus. E aí, né, diz Bartolomeu: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A pergunta de Bartolomeu para Jesus, né? E olhem a resposta de Jesus. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Olha, né, até é bom a gente até reforçar, né, essa última fala de Jesus. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Como dizia, como dizia Chico Xavier, tudo passa. Então, num momento de conversa, também, né, nesse diálogo aí, né, no momento da conversa, Bartolomeu perguntou para Jesus se não seria justificável a tristeza quando perdemos um ente querido. Quem nunca perdeu um ente querido, não é? Então, Jesus, né, aí é interessante que Jesus faz a seguinte, né, colocação: mas quem está perdido? Mas quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós, ninguém está abandonado, ninguém está sozinho, porque tudo é de Deus. Então, olha só a colocação de Jesus diante dessa questão trazida por Bartolomeu, né, da perda de um ente querido. Nós, né,
às vezes nos desesperamos diante de uma perda, né? Ficamos, né, muito tristes, né? Então, olha só, né? Quem está perdido, se Deus é Pai, tudo é de Deus. Então, por isso, nós precisamos conhecer Deus, conhecer a sua lei, que é a única verdadeira para a nossa felicidade. Está lá no Livro dos Espíritos isso. Sabemos que Deus é soberanamente justo, é bom. Deus sabe quem realmente somos nós e não nos abandona. Por isso que Emmanuel nos diz na mensagem que estamos refletindo, essa mensagem que nós estamos refletindo nesta noite, é a fortaleza de ânimo é resultado de quem confia no Senhor, de quem confia em si mesmo. Então, é confiar em Deus, confiar na sua sabedoria, né? E confiar na sabedoria divina, né? É confiar em nós mesmos. Nós que somos espíritos, mas tendo experiências, progredindo, aprendendo diante do nosso passado, do ontem, né? Na certeza de que nós teremos dias melhores, né? Assim, despertando o divino que existe em nós. E já no final do capítulo, separei aqui para vocês, nos diz Humberto de Campos, né? Depois dessa conversa aí de Bartolomeu com Jesus. Olha o que diz Humberto de Campos. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus. Conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. E é o que nós estamos buscando, né? Mais um momento, nesta noite, né? Mais um momento nessa conversa nossa, estamos buscando uma nova atitude mental, assim como Bartolomeu. Agora, vamos dar uma olhadinha, deixa eu passar aqui, vamos dar uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá fala sobre o desânimo. Estamos falando de ânimo, né? Nesse ponto aí, né, nesse trechinho do Evangelho, tem sobre o desânimo. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e é uma instrução do Espírito Lacordaire. Tá? Então, é essa instrução que eu vou trazer para vocês, um trechinho. Ele nos diz o seguinte, ó. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Olha só, né? Provas bem suportadas. Tolerância. A questão de ter tolerância, sem rebeldia. A rebeldia, né, que às vezes pode, né, ela pode trazer aí novas dificuldades para nós. E aí, ainda diz que o desânimo é uma falta. Quando o desânimo bater, né, bater a nossa porta, devemos lembrar, né, que as leis de Deus, devemos lembrar, né, da bondade divina, né, das leis de Deus que sustenta tudo. Na hora do desânimo, é bom a gente olhar, né, vamos olhar para o lado, admirar a vida, também olhar para cima, para o alto, e admirar a vida. Isso é colocar em prática todos os ensinamentos que nós recebemos, né? Então, admirar a vida, tentar ver, né, além dos momentos, né, daquilo que nós estamos vivendo ali. Então, nos diz que o desânimo é uma falta, tá? E que poucos sofrem bem. Olha, até para sofrer
É necessário saber. E aí, nos diz também, bem-aventurados os aflitos, né? Pode, então, traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, é o que nós estamos falando. Viver os ensinamentos trazidos por Jesus, trazidos pela doutrina espírita, né? A fé, a firmeza, a perseverança, a submissão de Deus. Tá? Então, esse é o trechinho que eu queria trazer para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá no capítulo 5, aflitos. E eu vou trazer uma outra fala de Paulo, tá? Que Emmanuel também, né, trouxe algumas reflexões lá na obra Vinha de Luz, tá? No capítulo 31. Olha o título do capítulo: De ânimo forte. E essa fala de Paulo é a seguinte, ó, tá lá em Timóteo, tá? 2, 1, 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Tá? Nós temos o desejo de elevar-se, nós temos o desejo de aprimorar-se, porque se nós temos, né, tal desejo, não vão faltar recursos, né, de trabalho espiritual. Isso nos diz Emmanuel. E a vida, ela é trabalho, né? Devemos servir com amor. Né? E para servir, né, nós precisamos de ânimo forte, sendo aí bons instrumentos do alto para o bem maior. Né? Aí eu trouxe um trechinho, tá? Temos um trechinho, né, da reflexão aí de Emmanuel. Temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele, para a eterna melodia do bem no mundo. Então, é sermos bons instrumentos, né? Nós, né? Encarnados, desencarnados, né? E ainda, ó, onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor, moderação. Então, é isso, né? De ânimo forte, sermos úteis, sermos bons na obra divina. É isso que nos traz também Emmanuel, né, nessa mensagem. Né? Trabalha essa fala de Paulo. Né? E aí, eu vou finalizando, né, as reflexões desta noite e com uma fala de André Luiz, para a gente poder, né, mais do que nunca, sentir, viver tudo isso que é trazido, né, para nós. Olha só o que nos diz André Luiz. Aceitemos, desse modo, a obrigação de fazer o melhor que pudermos a cada dia. Nós temos recursos para isso, não é? Então, aceitemos desse modo a obrigação de fazer o melhor que pudermos cada dia. E procurando Jesus em nossos pensamentos, palavras e ações. Estejamos convencidos de que Jesus nos encontrará para alcançarmos, enfim, a suprema paz, a suprema alegria.
Isso nos diz André Luiz, né? Então, companheiros, né, de caminhada, né, irmãos de caminhada, que possamos cultivar a fortaleza de ânimo, buscar essa fortaleza. E a gente vai, né, edificando os nossos corações, né, a compreensão, o aperfeiçoamento, o amor, né? Que tenhamos, então, né, que tenhamos sempre bom ânimo, né, bom ânimo ao lado de Jesus. E o amor, né, que o amor de Jesus, ele nos ampare sempre, esse amor aí, ele nos guia. Então, essas são as reflexões desta noite, né? Que possamos aí caminhar com uma fé viva, né? Com a fé verdadeira, confiantes no amparo maior, buscando sempre, né? Caminhar de ânimo forte, né? Ter bom ânimo, construindo aí, edificando, né? Cada vez mais os nossos corações, seara, tem a seara aí de Cristo, buscando amor, né? O amor maior que rege todas as nossas vidas. Então, que o Senhor nos guie.